ficamos com essa menção. Aí vamos lançar a bola para o irmão Regis, para que ele traga algum embasamento mais sobre esse tema. O irmão vê muita religiosidade ainda no teu meio, acontecendo muitas situações de mulheres sendo restringidas muitas vezes ao posicionamento, até quanto a alguns posicionamentos que não pode isso, não pode aquilo, regras, regramentos. O irmão vê isso ainda? Fica à vontade. Muito bem. Para a gente entender esse tema, meus irmãos, a gente tem que voltar lá no princípio. Quando Iau, ele cria o homem e também cria a mulher para ser sua auxiliadora. A gente vê a narrativa de Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 23, e diz assim, para os irmãos começar a entender desde a origem das coisas. Então o Criador Iau fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Criador fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A gente já começa a ver, meus irmãos, desde o início, que Iau coloca a mulher de igualdade com o homem. Ele não faz a mulher inferior ao homem. E a irmã Maria Pacheco, ela foi muito bem na sua fala, quando diz que todos foram chamados para o ID. Quando o Machia fala ide e anunciai as boas novas, ele não estava falando só para os homens. E hoje, meus irmãos, a gente vê no dia a dia um retrocesso nessa questão. É como o irmão fez a pergunta, se ainda há, né, essa questão das mulheres ser reprimidas na questão da pregação da boa notícia. Existe, irmão, ainda existe em todos os lugares, acredito. Mas, meus irmãos, o que é que acontece com isso? Quando a gente lê, preste bem atenção, quando a gente lê Éfesos, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim, prestem bem atenção nessa questão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Iau. Não está dizendo apenas para o homem, não está dizendo apenas para a mulher, está dizendo sujeitai-vos, está no plural. Então, abrange um grupo inteiro, tanto homem como mulher. E esse temor a Iau é justamente, meus irmãos, levar essa boa notícia. Com muito amor, com muito carinho, com excelência, tem que levar essa palavra. A gente não pode constrangir uma mulher para que ela não possa levar as boas novas do reino. Porque todos são convidados a participar do reino. Todos. Homens, mulheres, crianças. Quando a gente vê o chamado de Yahshua, ele chama a todos. Eu não vou me estender para os irmãos poderem também falar, mas eu queria trazer uma questão importante. No Antigo Testamento, a gente vai começar a ver a mulher sendo chamada por Iau para poder fazer a obra de Iau. Desde a antiguidade, isso acontece. Eu posso até citar aqui algumas mulheres que a gente pode ver como a questão de Débora. Débora foi uma mulher que simplesmente manifestou sua fé no Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, foi uma profetisa e juíza. A gente vê lá de trás que Iau, nosso Abba, ele não exclui as mulheres da sua obra, dos seus projetos, ele não exclui. A gente vai ver também a questão de Esté. Foi uma rainha da Pérsia, uma israelita, que se tornou uma heroína ao ser usada pelo Criador, Iau, para salvar o seu povo. A gente conhece a história de Hadassa, o nome verdadeiro dela é Hadassa, e depois colocaram
Esther. A gente vê essa questão do Criador usando essas mulheres para poder ter com o seu povo, para poder salvar, para poder não deixar destruir o seu povo. A gente pode ver também Sara, foi a esposa de Abraão e mãe de Isaac. Ela é considerada uma mulher notável e portadora da promessa de Yahweh, que foi Isaac. Através de Isaac ali gera-se a descendência de Abraão. A gente vê que o Criador vai usando essas mulheres. Ele não constrange essas mulheres, muito menos ele a coloca de lado. Ele não coloca essas mulheres de lado. Não, ele trata com essas mulheres para que essas mulheres também participem da construção desse reino. Eu também posso citar aqui Ana. A história de Ana é uma história muito bonita, que a Ana que eu estou falando é a mãe do profeta Samuel. Ela era estéril, mas por sua perseverança e determinação na oração a Yahweh, lhe concebeu um filho. A gente vê que as mulheres, elas não ficam paradas. Os homens, meus irmãos, os homens da antiguidade e até hoje, no tempo moderno, é que criaram para si, eu posso dizer assim, posições, excluindo as mulheres. Só que Yahweh não deu nem posições, nem título para homens, também não deu posições, nem títulos para as mulheres. Só que todos, igual a irmã Maria Pacheco colocou, todos foram chamados para esse idem. Vão e anunciem as boas novas de Yahweh. Irmão Gilson Mar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeyahu.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahusha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.